Olá, cheguei 1 ou 2 minutinhos atrasado, mas faz parte, né? Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos para essa nova live da semana, né? Agora eu passei para toda segunda-feira, assim que possível, para que eu possa terminar os 33 chaves. Cada live e cada tema eu passei a chamar de chave, porque tudo que está aqui está indo para o meu livro, que é a chave da virada. Então, cada capítulo recebe o nome de chave. Eu estou, acho que no 28º capítulo, 29º, que é esse daí, são 33 capítulos. E cada semana com um tema. E depois eu vou fazer uma live só referente a isso daí. Mas a live de hoje, o tema de hoje é, como sempre, né? Já me falaram sobre isso, os temas polêmicos. Quem define o seu valor? É o mercado? É a idade? Ou é o limite? Certo? Então, quem não me conhece, sou Rosana Almada, toda semana eu estou aqui trazendo algum tema para vocês, para a gente poder refletir baseado no tema. E no final, sempre eu apresento algum exercício para que você possa fazer, refletir, pegar lá no seu bloquinho de notas, que antigamente nós chamávamos de... Como é que era mesmo que a gente chamava? Que as pessoas tinham as suas anotações, gente, deu branco. Se alguém lembrar, depois escreve aí embaixo, diário. Tinha cadeado, né, todas essas coisas todas. Hoje a gente tem um bloco de notas no celular, tem os nossos blocos e contém o que era cadeado antes, era a senha de hoje, certo? Então isso é bem legal também. Mas fica aqui a minha pergunta, que é uma pergunta que pode incomodar ou não, né? E só para dizer, é uma live que acredito eu que vai dar no máximo, estourando 15 minutos. Aí o que você faz? Você que vai chegar sempre atrasado, que vai sempre visualizar depois, o que eu vou pedir para vocês? Aperta ali um curtir, um compartilhar. Se você gostar, você compartilha, lógico. Mas você vai estar me ajudando bastante, certo? Não custa também, né? Mas eu estou aqui, a gente pede sempre, ou eu como qualquer outro, né? Porque o que acontece? Depois eu subo esse vídeo para o YouTube, para minha página, que tem pouquíssimas pessoas. Mas aí a gente vê, poxa, no Face tem 1.000 e poucas pessoas, no outro, que é do comercial, tem mais 1.000 e poucas pessoas. No comercial, 5.000 e pouco no Instagram, quase 6.000. No pessoal, no Instagram... Não, no Instagram, no pessoal, não chegou a 1.000, não. Nossa, porque sempre eu estou mais aqui pelo Facebook, né? Então, e é isso. Então, já que tem essa quantidade, poxa, então o que eu vou fazer? Talvez semana que vem eu faça isso mesmo. Ao invés de eu entrar com tema, eu vou entrar falando sobre o YouTube, o fato de eu encaminhar no nome de cada pessoa, pedir lá, mandar o link, pedir para a pessoa ir lá se inscrever no canal, um por um, vou ter que fazer esse trabalho de formiguinha, né? Mas quem sabe para valer a pena. Se a gente somando tudo chega a quase 9.000, né? Então, poxa, né? Vai ajudar pra caramba. Eu sei que muita gente não faz, gente. Tudo bem, tá tudo certo também, né? Nem o pessoal da casa. Mas vamos lá. Continuando a pergunta aqui. Quem define o seu valor? Será que você entregou essa chave na mão do mercado? Permitiu que a sua idade colocasse um prazo de validade em você ou aceitou limites que não são seus? Estamos aqui, gente, para a gente falar de vida e de carreira das pessoas de 45 acima, 45 mais, 55, 60, tá? A gente está falando sobre essas pessoas. E eu quero mostrar que a sua experiência não é um peso, é o seu maior ativo.
Muitas vezes, quando falamos em limites, pensamos apenas no que o outro nos impõe. Não é verdade? Que o outro está nos impondo. Nós precisamos falar da nossa postura, tá? Então, vamos fazer o seguinte, atenção aqui, tá? Ter 45 mais, 55 mais, 65 mais, não nos dá o direito de acharmos que sabemos tudo. Muitas vezes, o profissional de 45, 60 mais, chega querendo ensinar antes de aprender o processo da empresa. Eu vou até explicar um pouquinho sobre isso daqui, tá? Isso aqui eu estou falando do mercado de trabalho, não estou falando na sua vida pessoal, que isso aqui já engloba toda a sua vida pessoal. Então, eu só vou repetir para você. Às vezes, aquele 45, 50 mais, ele já chega querendo aprender o processo da empresa. O limite aqui esse que é o limite, tá? Respeite a cultura atual para que a sua experiência tenha espaço para brilhar. Respeite o limite atual para que a sua experiência tenha espaço para brilhar. Você acabou de entrar na empresa, a empresa é nova. Ela tem a cultura dela. Não é pelo fato da tua experiência, da tua vivência, que você vai chegar lá e já vai querer de cara mudar o sistema da empresa. Oi, Ludi, boa noite. Ai, que bom que o áudio tá bom. Obrigada. Ludi, que tá aí no Canadá, né? Você está frio, está calor aí. Aqui esfriou um pouquinho, se você for dar risada comparando aí, né? Mas obrigada pelo feedback referente ao áudio, tá? Vamos lá, voltando aqui. Eu estava até explicando pro pessoal, essa live não vai passar de 10 a 15 minutos, é muito rápido. Praticamente já estou quase no fim, né? Porque é muito pequena. E lá em cima, quem quiser voltar, depois volte, por favor, para ouvir referente ao que são essas lives, né? Então, repetindo aqui para vocês, temos que respeitar a cultura atual que está em empresa. Não é porque você está acima dos seus 45, 55, 65 mais, que você tem a vivência, que você vai querer mudar o sistema. Então, tudo isso também a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Independente daquilo que eu falei lá, a gente tomar muito cuidado, tá? Nós temos nossos direitos, nossos deveres. Quem não ouve, não lidera. A maturidade, ela deve vir acompanhada de uma inteligência comportamental refinada. Precisamos saber colocar limites, claro, nos nossos relacionamentos, seja com os filhos, com os amigos, com o chefe. Também entender que o respeito é uma via de mão dupla. Não é só porque a gente quer o respeito do outro, nós também temos que respeitar. E isso engloba tudo, engloba filho, engloba marido, engloba chefe, amigos, tudo, tá? O valor maduro nos relacionamentos está justamente no equilíbrio. Tanto que eu coloquei lá no post uma balança, certo? Saber até onde ir sem ultrapassar o espaço do outro. Ó, gente, agora vamos falar um pouquinho. Olha só, eu tenho certeza que vai cair olha, praticamente pode dizer que é um spoiler, porque vai cair um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo isso que eu vou falar, porque eu sei que todo mundo passou por isso. Verdades e mitos, tá? No mercado de trabalho. Vamos ser realistas aqui, tá? Aqui a gente fala a verdade, não é crua, doa a quem doer, tá? Por quê? A gente vai chegar nesse porquê. Porque algumas empresas brecam a entrada das pessoas mais velhas. Existe sim o fator da disposição física, e isso é fato. Não adianta a gente querer brigar. O fator de disposição física, ela existe. Tá? Quem tem 30 não tem mais o que pular um muro, fazer alguma coisa que o de 15 fazia. E assim a vida vai indo. Se pensarmos numa loja de calçados, eu coloquei
Escrevi mais ou menos assim, tá? Exemplos do nosso dia a dia, como vem na cabeça. E olha que é real, tá? Se concordar, escreve, eu concordo perfeitamente. Se não discordar, também está tudo bem. Se pensarmos em uma loja de calçados, por exemplo, um jovem pode ter mais facilidade física, mas aqui entra a diferença da maturidade, onde eu vou explicar bem legal aqui. O jovem, ele sobe a escada rapidinho, mas o maduro, olha só que legal, mas o maduro, né, aquele acima dos seus 45, 50 anos, ele evita subir a escada 2 vezes, porque ele teve a sensibilidade de entender exatamente o que o cliente queria, logo na primeira conversa. Vocês veem, gente, como é real tudo isso? Muitas pessoas, com certeza, já passaram por isso. Eu estou dando um exemplo de uma loja de calçado, porque o que vem na cabeça é o que mais as pessoas têm. Todos nós passamos por isso. Então, esse jovem que ele tem todo aquele vigor de subir a escada, correndo, e desce a escada, volta, isso, aquilo, e quantas vezes, às vezes, traz o par errado. Em compensação, a sensibilidade da pessoa madura, ele não vai ter essa, podemos dizer, como a gente costuma dizer na parte comercial, esse retrabalho. A pessoa madura não vai ter, porque ela vai estar tendo aquela escutativa, ela vai prestar muito mais atenção, vai estar dando muito mais conversa para aquilo que você está falando. Então, é onde entra a vantagem dessa maturidade. Olha só, o vigor físico, ele entrega o produto. O rapazinho subiu, correu, subiu a escada lá na loja de calçados, desceu, voltou, isso aqui. Pode ser que ele não se engane, como tem muitos que se enganem, que chega perto de você e fala, ah, mas não foi isso que eu pedi. Ah, não, isso aqui eu não quero, você não pediu aquilo. Ah, então tá, eu vou procurar. Tá? Ou ele trouxe para você, então, o vigor físico, ele te entrega o produto. O jovem te entrega o produto, mas a inteligência emocional do maduro entrega a assertividade e a fidelidade do cliente. Você não vai ter que estar fazendo um retrabalho. Porque o mais maduro, os 45 mais, 55 mais, 65 mais, 70 mais, ele vai estar ouvindo mais, ele vai estar dando muito mais atenção para você do que o jovem. Os jovens não têm paciência de ouvir, de fazer uma escuta ativa, certo? Oi, Laís. Boa noite, Laís. Boa noite, Alude, tá? Aqui, continuando. Do que adianta a agilidade se não há inteligência emocional para resolver um conflito? Tem jovem que está tão velho, é velho de espírito, tá? Que dá preguiça da gente conversar. Enquanto isso, temos profissionais maduros com uma energia e uma capacidade de entrega fenomenal, gente. Então, vale dizer, tá, para vocês aqui, que eu não estou generalizando ninguém, não. Não estou generalizando que todos os jovens são isso e que você precisa se só abrir espaço para o maduro. Eu estou falando da diferença, a vitalidade do jovem, tá? O retrabalho que ele pode fazer, esse retrabalho, enquanto o maduro não faz. Aí ele vai ter que nem uma criança quando está escrevendo, olha, você está fazendo tudo, vamos apagar, ele vai ter que fazer tudo de novo, tá? E aqui, gente, precisa dar nome aos bois. Vamos lá. Você viu como essa live vai ser rápida? Estou até terminando. O nome desse preconceito contra a idade é o etarismo. O etarismo é aquela barreira, né, invisível que tenta convencer o empresário de que nós somos caros demais ou lentos demais e que tenta convencer você de que o seu tempo já passou. Isso é fato.
Isso, quem é de 45, quem é jovem ainda não passou por isso. Mas os maduros, sim. Alguns, né? Outros ainda não. Mas eu estou aqui com a chave da virada, que é o nome do livro, que é o nome de todos os temas aqui, para dizer que o etarismo, para vocês, só vence quem não conhece o próprio valor. O mercado pode ter etarismo, mas se você tiver inteligência comportamental, você, com provas, prova com resultados, que a competência não tem ruga. E não tem nada de validade, sabe, com data de validade. Você pode ter 45, 50, 60, 70 anos, se você está fazendo o seu trabalho, você está entregando ele de corpo e alma, você não precisa estar ali competindo. Gente, contratar um 45, 55, mas não é caridade, tá? Estratégias de redução de custos de erros emocionais. Aquilo que eu falei lá em cima. Eu vou até repetir aqui para vocês verem, para eu passar o exercício e praticamente finalizar. Olha, vou repetir para vocês. Contratar um 45, 55, 65, 75 mais não é caridade. É estratégia de redução de custos com erros emocionais. É aquilo que eu falei lá. Enquanto o jovem sobe a escada 2, 3 vezes, o outro, o mais velho, o mais maduro, ele não vai ter esse retrabalho. Certo? É lógico que a gente está, né, generalizando. Porque ele vai dar muito mais atenção, ele vai ouvir com muito mais calma o outro. Tá vendo? Então, gente, vou passar um exercício aqui que vocês podem fazer de cabeça ou podem fazer depois, se vocês quiserem, mas eu acho muito legal. Pode ser até quem não tenha 45 mais, mas faz, tá? Porque às vezes passou por isso também. A balança do valor. Só um minuto, gente. Então, antes de encerrar, vou passar duas coisas e esse exercício. Então, esse exercício que eu quero propor para vocês é o seguinte: pega um papel, tá? Assim, divide ele aqui assim, tá? Segue uma folha e divide ele ao meio, tá? Na primeira linha, né, da direita, também fica a critério seu do lado que você quiser, você escreve o que o mercado diz que eu valho. O seu salário, o seu cargo, a sua idade, o que o mercado aqui fora fala sobre isso para você. Você escreve ali. Porque o salário da pessoa mais acima de 45 anos não precisa ser o mesmo do outro, porque não vai fazer a mesma entrega, né? O cargo dele eu vou dar um outro tipo de cargo, porque realmente ele não vai subir aquelas escadas, porque ele não tem mais condições. E realmente é fato, gente. Não adianta. Imagina se eu estivesse trabalhando num lugar e subir a escada no primeiro dia, na primeira coisa já ia ser mandado embora, porque eu não vou conseguir mesmo, mas aí por N motivos também. Em compensação, tem pessoas que sobem na árvore. Tem uma aqui que está aqui assistindo essa live, que só falta dar cambalhota no último lugar lá de cima, entendeu? Quer dizer, então há casos e casos, tá? Aí na segunda, você escreve o valor que só a minha vivência entrega. Aí do outro lado, você escreve ali. Não precisa ser para você que tá indo em busca do mercado de trabalho. Não, isso aí é para o nosso dia a dia. É para a nossa função mesmo, é para a gente, que mesmo que somos autônomos, tá? É para a gente colocar aquilo ali no papel. Então, o valor que só a minha vivência entrega do outro lado. Conflitos que eu resolvi, crises que eu superei, que às vezes muitos jovens não fazem, não conseguem, não passaram por isso. Então, aonde pesa essa balança, certo? Qual coluna está pesando mais na sua mente hoje? Aí você coloca. Se a primeira pensa mais
sua chave está virada para o lado errado. Se você ficar pensando muito nela, se ela estiver pesando muito de você, você tem que virar a sua chave. Você tem que olhar as tuas competências, a tua maturidade, a tua sabedoria, certo? Então, aqui, gente, vamos lembrar, o mercado pode sugerir um preço, mas quem define o seu valor é a sua postura e a forma como você vira a sua chave interna, certo? Então, para terminar aqui, gente, eu vou deixar aqui para vocês. Já falei que era rápido, né? Falei que era rápido. Gente, o mercado de trabalho, tá? A empresa que é inteligente não quer escolher entre o jovem e o maduro. Não é questão de competição, não, tá? Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Isso é que fique gravado na cabeça das pessoas ou na cabeça de algum empresário. O que eles querem? Ele quer a gestão intergeracional, tá? Eu vou explicar o que é gestão intergeracional para vocês. É uma forma simples, perdão, é uma forma simples. É a arte de fazer diferentes gerações trabalharem juntas, o jovem e o maduro, tá? Trabalharem em harmonia, sem que um tente anular o outro. O mesmo acontece com nós em nossas relações diárias, procurando ensinar e ir aprender com o outro. O jovem aprender com o mais velho aprender com o jovem. Certo? Inter, gente, tá? Significa conexão. Isso aí todo mundo sabe. Quando eu falo gestão intergeracional, não estou falando de colocar um jovem e um maduro, tá, na mesma sala e cada um ficar no seu canto. Não, não é isso. Tá? É para eles se conectarem. Eu estou falando do que acontece entre eles, essa troca. Tá? É a faísca que nasce quando a rapidez do jovem se conecta com a sabedoria do maduro. E é sobre conexão, não sobre separação. Vocês veem que legal? Então, eu admiro muito os jovens que têm hoje, para mim é jovem, né? 45, 50 mais, que dão muito valor a pessoas mais maduras para trabalhar com eles nas suas empresas. Eu já escutei muitos jovens de hoje, empresários, que falam que preferem trabalhar com um de 35, 40 do que trabalhar com de 20. Lógico que, às vezes, aquilo, como eu falei lá no começo, nas primeiras linhas lá, bem no comecinho, não queira mudar a cultura da empresa pela sua sabedoria e pela sua maturidade. Não quero, certo? Então, eu vou deixar essa frase aqui para vocês, tá? Experiência não é apenas tempo de vida, é qualidade de relacionamento. Na chave da virada, a gente, que é a chave, que é o nome que eu dei para isso daqui, né? Que é o nome do meu livro. Na chave da virada, a gente entende que ninguém é tão velho, isso é um ditado, que ninguém é tão velho que não tenha o que aprender, e que ninguém é tão jovem que não tem o que ensinar. Então é isso, gente. Você viu como foi rápido demais? Espero que vocês tenham gostado. O que eu vou pedir para vocês é dar aí uns coraçãozinhos. Isso ajuda também bastante, tá? Um coraçãozinho. E se puder compartilhar, eu agradeço também, porque depois eu vou subir para o YouTube. E é isso. Eu agradeço a participação. Luide, obrigada pelo feedback referente ao áudio. Laís, boa noite, obrigada também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer um comentário aqui, né? Porque às vezes também não aparece. Quando eu vejo, quando eu vou assistir,
depois que ele sobe. Eu não sei por que o meu aqui acontece essas coisas, mas espero que... Só um minuto, oi? Então, tá vendo? Ele fica ali embaixo e eu não tô... Às vezes eu não consigo realmente... Não sei se é problema de iOS. Não é nem BIOS, né, gente? É iOS. Que o BIOS é uma coisa. iOS é o idiota operando o sistema. Mas é isso, põe um coraçãozinho. Boa noite para vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado. Tchau, gente.